A paz do Senhor Jesus a cada um que está assistindo a este vídeo. Meus irmãos, talvez você esteja assistindo este vídeo sem imaginar que existe uma guerra acontecendo agora mesmo ao seu redor. Uma guerra que não faz barulho, não aparece nos jornais, não deixa marcas visíveis no corpo, mas fere a alma, ataca a mente, cansa o coração e tenta enfraquecer a fé. Muitos acordam todos os dias sentindo um peso estranho, um desânimo sem explicação, uma luta constante e pensam que é apenas estresse, apenas cansaço, apenas rotina. Mas a Bíblia nos revela algo muito mais profundo. Existe uma batalha espiritual real e nenhum cristão está fora dela. A palavra de Deus declara em Efésios capítulo 6, versículo 12: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso significa que muitas das lutas que enfrentamos não são naturais, não são apenas emocionais, não são somente circunstâncias, são espirituais. E ignorar essa verdade não faz a guerra desaparecer, apenas nos torna vulneráveis a ela. Talvez você esteja dizendo, mas professor Carlos, eu sou crente, eu sirvo a Deus, eu oro, eu vou à igreja. Sim, meus irmãos, e é exatamente por isso que você está no meio desta batalha. O inimigo não luta contra quem já está dominado, ele luta contra quem decidiu seguir a Cristo. Por isso, antes de continuarmos esta conversa, vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê discernimento espiritual, que a Tua palavra ela possa ser luz na nossa mente, força para a nossa fé e cura para a nossa alma. Repreende toda distração, toda resistência espiritual e fala conosco segundo a Tua vontade. É o nosso clamor no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a Bíblia deixa claro que o mundo espiritual é real. Jesus nunca tratou o diabo como símbolo ou metáfora. Ele o enfrentou, resistiu às suas tentações e venceu. Em João capítulo 10, versículo 10, o próprio Cristo declarou: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Existe um conflito direto entre o propósito de Deus e a ação do inimigo. Enquanto Deus trabalha para gerar vida, restauração e salvação, Satanás trabalha para roubar a paz, matar a esperança e destruir famílias, ministérios e destinos. Muitas vezes essa guerra não começa do lado de fora, ela começa na mente. A mente, meus amados irmãos, é um dos principais campos de batalha espiritual. É ali que pensamentos surgem, vozes tentam se instalar e mentiras começam a se repetir. Pensamentos tais como: você não vai conseguir, Deus se esqueceu de você, essa luta não vai acabar, não adianta orar. Esses pensamentos
não nascem do Espírito Santo. A palavra de Deus nos ensina em segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3 a 5, porque andando nós na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Observe isso, meus irmãos. Pensamentos também precisam ser levados cativos. Nem tudo que passa pela mente vem do coração, nem tudo que surge na mente vem de Deus. Muitos crentes estão cansados não porque trabalham demais, mas porque lutam espiritualmente todos os dias, sem perceber. O inimigo ataca através do desânimo, da distração espiritual, do esfriamento na oração, da perda do prazer pela palavra de Deus. Ele não precisa fazer alguém cair de uma vez só, basta afastar pouco a pouco. A Bíblia nos alerta em 1ª carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8 e também o versículo 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé. O texto não diz para ter medo, diz para vigiar e resistir. Resistência espiritual não é grito, é posicionamento, é permanecer firme quando tudo tenta nos tirar do lugar. Mas é uma verdade gloriosa, meus irmãos. O cristão não luta sozinho. Jesus venceu essa guerra na cruz quando ele declarou: está consumado. Aleluias, glórias a Deus. Não era apenas sobre perdão de pecado, mas sobre derrota definitiva do império das trevas. Em Colossenses capítulo 2, versículo 15, a palavra diz: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. A vitória já foi conquistada. O que vivemos hoje é a aplicação dessa vitória pela fé. Por isso, Jesus pode afirmar no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Meus irmãos, isso não significa ausência de batalhas, mas autoridade em meio a ela. O problema é que muitos crentes não sabem quem são em Cristo Jesus. Esquece que foram comprados pelo sangue, selados pelo Espírito Santo e feitos mais do que vencedores. Romanos capítulo 8, versículo 37 declara: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Mais do que vencedores não significa que não há luta. Significa que o resultado final já está definido. A guerra espiritual, ela é real. Sim, mas o céu não perde batalhas. Quando você ora, meus irmãos, o céu, ele se move. Quando você jejua, cadeias espirituais se rompem. Quando você adora, muralhas caem.
Quando você permanece fiel, o inferno recua. Talvez hoje você esteja enfrentando uma luta intensa. Talvez a pressão seja grande, o cansaço profundo e a vontade de desistir tenha batido a porta do seu coração. Mas ouça isso com atenção. O ataque não é contra você, é contra o que Deus colocou dentro de você. O inimigo não luta contra pessoas vazias, ele luta contra propósito, chamado, promessa e destino. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, está escrito: "E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte." O sangue de Jesus ainda tem poder. O nome de Jesus ainda faz o inferno estremecer. A presença do Espírito Santo ainda transforma ambientes de guerra em lugares de paz. Talvez você não veja agora, mas Deus está lutando por você. Há batalhas acontecendo no mundo espiritual que os seus olhos não enxergam, mas que o céu está administrando. Assim como em Daniel, capítulo 10, quando a resposta demorou, mas o anjo diz que desde o primeiro dia a oração foi ouvida. Também hoje o céu continua trabalhando em favor dos filhos de Deus. Por isso, não abandone a oração, não largue a palavra, não se afaste da presença, não entregue as suas armas. A armadura de Deus continua disponível, a graça continua ativa, o Espírito Santo continua intercedendo. Aleluias, glórias a Deus. Meus amados irmãos, antes de encerrarmos este vídeo, eu quero fazer uma oração por cada um de vocês que está ouvindo, que está participando deste vídeo. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu apresento agora cada vida que está assistindo a este vídeo. Onde houver guerra na mente, libera paz. Onde houver opressão, traz libertação. Onde houver desânimo, derrama renovo. Fortalece os cansados, sustenta os fracos, levanta os abatidos. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus toda ação do inimigo contra lares, emoções e fé. Que o teu Espírito Santo cubra com paz, proteção e esperança. É o meu clamor em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amados, se você está em Cristo, você não está derrotado. Você está em treinamento. A guerra espiritual é real, mas maior é o que está em você do que o que está no mundo. Permaneça firme. O céu luta por você. E se esta palavra falou ao seu coração, continue comigo nesta série, porque ainda há muito que Deus deseja revelar a cada um de vocês. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo. E até o nosso próximo vídeo, se o Senhor Jesus Cristo assim nos permitir.